Você sabe sobre ligações iônicas, ligações covalentes, metálicas, como funciona a tabela periódica, entre outras coisas? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender sobre a tabela periódica. Nós temos dois conceitos essenciais. Primeiro é com relação ao período. A gente tem 8 períodos, que são as linhas horizontais da tabela periódica. Elas indicam qual que é a camada de valência, ou seja, a última camada que possui elétrons de um determinado átomo. Além disso, a gente tem os grupos ou família, que são as colunas. E a gente sempre considera 1, 2, a gente pula os metais, né, que a gente vai chamar que são metais de transição, e a gente volta 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elas indicam para a gente a quantidade de elétrons que há na camada de valência. Portanto, se a gente está na coluna 1, tem um elétron. Na camada 2, no grupo 2, 2 elétrons. Na 13, vai ter 3. Na 14, vão ter 4. Então, pensa assim, ó. Se eu tô no período 1, coluna 1, significa que eu tenho meu átomo, ele possui a camada de valência sendo a primeira, e ele tem um elétron nessa camada de valência. Então, a gente vai ter o subnível mais energético, S1. Agora, se eu estou no período 2, coluna 2, significa que a minha camada de valência é a segunda, só que eu vou ter 2 elétrons na camada de valência, portanto, vai ser 2s2, e assim por diante. Bom, além disso, que é muito importante a gente saber, é o nome, né, dos grupos que a gente tem. A gente tem os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, aí os metais de transição, a gente tem a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, né? Aí a gente tem os calcogênios, os halogênios e os gases nobres, né? Eu vou falar um pouquinho mais desses nomes depois. E aí a gente tem os lantanídeos e os actinídeos. Muito bem, isso é o que a gente precisa saber para saber o número de elétrons, e no futuro isso vai ser muito importante. Bom, agora vamos falar um pouco sobre dois conceitos muito importantes que é eletropositividade e eletronegatividade, e o que estão relacionados aos metais, os ametais, e entre outras coisas. Então pensa assim, ó, a gente tem a tabela periódica. Quanto mais à direita para cima possível, a gente tem maior energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para tirar um elétron de um átomo. E essa energia de ionização ela possui uma fórmula que é X no estado gasoso, né? O X equivale a um átomo, mais energia, setinha, né? Vai transformar em um átomo gasoso ainda, cátion, ou seja, com um maisinho, mais um elétron. E aí, quando a gente fala de energia de ionização, né? A gente se refere aos átomos que são eletronegativos. Quais são os eletronegativos? São os átomos que possuem um maior potencial de ionização e eles têm uma tendência ao quê? Ganhar elétrons, ou seja, formar ânions. E a gente vai falar isso do porquê. Porque a maior parte dos átomos que são eletronegativos são aqueles que são ametais. E os ametais, eles precisam ganhar elétrons para poder se estabilizar. Como assim, João? A gente tem 3 tipos de ligações. A gente tem as ligações metálicas entre os metais, iônicas entre metais e ametais e covalentes entre ametais e ametais. Então veja, a gente tem, né, uma ligação entre dois ametais. Eles querem se estabilizar. E de acordo com a teoria do octeto, eles se estabilizam quando eles têm 8 elétrons na camada de valência. Portanto, eles têm o subnível S e o subnível P completos. Tirando o hélio, né, que é uma exceção que só tem um nível S completo. Então, por exemplo, a gente vê o carbono. O carbono, ele possui aproximadamente, né, quando a gente olha na tabela periódica, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Portanto, para chegar em 8, ele precisa de mais 4. Então, ele faz 4 ligações. Deu para entender? Portanto, a gente sempre tem que pensar nisso. A gente olha os ametais e vê a distância que eles estão dos gases nobres. Mas por quê? Porque os gases nobres, eles já possuem o subnível S e o subnível P completos. Então, eles não fazem ligações covalentes, porque eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Então, isso é importante. Só que, saindo um pouco sobre a eletronegatividade, a gente tem os eletropositivos, ou o raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico é a distância entre o núcleo e a camada de valência. Quanto mais para baixo e esquerda, maior o raio atômico. Então, quando a gente olha, né, os que têm maiores raios atômicos, são aqueles que são os eletropositivos. São os metais que têm uma tendência em perder elétrons, ou seja, formar cátions. E aí, como que os metais vão se estabilizar? Através de ligações metálicas. E aí, o que é muito importante entender são dois conceitos. Primeiro,
Os metais, eles têm um mar de elétrons, então eles têm uma série de elétrons que ficam se movimentando, e esse movimento proporciona, né, a troca de cargas. De acordo com a teoria do Arrhenius, essa, né, movimento de cargas gera corrente elétrica. Então isso é muito importante a gente lembrar, né? Bom, então quanto maior o raio atômico, mais eletropositivo você é. Beleza. E a maior parte deles são os metais. Entendi, João. Então a gente tem as ligações covalentes, que são feitas pelos metais, que são mais eletronegativos e tem uma energia de ionização maior. Beleza. A gente tem a ligação metálica dos metais, que tem um raio atômico maior, que são eletropositivos. É isso? É isso. Simples assim. Agora a gente tem que pensar um pouco sobre os tipos que a gente tem, por exemplo, de ligação metálica. Eu vou dar 3 tipos. Ouro 18 quilates. É 75% feito de ouro, prata e cobre. Ou a gente tem, por exemplo, o aço. O aço é carbono mais cobre. Ou o aço inox, que é ferro mais carbono, mais níquel e mais cromo. Isso são ligações metálicas. Ligações covalentes. CH4, CO2, veja na tabela periódica, né? São todos ametais. Agora vamos pensar assim, e a ligação iônica? Isso é importante. A ligação iônica se refere, né, a uma ligação entre metais e ametais. Vamos pensar, ó, a gente tem os metais que são bons condutores, e eles têm uma tendência em perder elétrons. Só que a gente tem também os ametais, que são maus condutores, eles têm uma tendência ao quê? Ganhar elétrons. Portanto, os metais, eles vão passar os seus elétrons para os ametais e assim se estabilizam. Então, a soma dos elétrons tem que ser igual a zero. Além disso, eles formam, né, uma ligação iônica, forma uma coisa que a gente vai chamar de retículo cristalino. O que é isso? Quando você tem uma ligação iônica, tem vários tipos de ligação iônica, vai formar um tipo de retículo cristalino diferente. Eles trazem algumas propriedades. Por exemplo, na família do bromo, na família do carbono, família do nitrogênio, aí o calcogênio, que vem de cálcio, o halogênio, de sal. Significa que todos os elementos que estão nessa coluna geralmente participam de ligações iônicas que formam tal elemento. Então é importante entender esse conceito. Então vamos lá. Toda essa parte aqui, né, clara, são os metais, enquanto essa parte mais escura são os ametais. Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, o fluoreto de cálcio. O que é fluoreto de cálcio? É flúor mais cálcio. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, olhando no caderno. A gente tem o flúor e a gente tem o cálcio. Então primeiro vocês pegam os átomos que eles estão apresentando. Quando a gente olha o flúor, ele tem quantos elétrons? Ele tem 7 elétrons. Então, ele tem 7 elétrons. Enquanto isso, a gente tem o cálcio. O cálcio, ele vai ter que perder, ó, 1, 2. Então, ele vai ter que perder 2 elétrons. Então, ele vai perder 2 elétrons. E o flúor vai ter que, consequentemente, ganhar 1 elétron. Concordam comigo? Ó, quando a gente olha o flúor, ele precisa ter 8 por causa da teoria do octeto. Ele tem 7, então ele precisa de mais 1. Sempre você olha com relação aos gases nobres. Agora, o alumínio, ele precisa perder 3. Então, 1, 2, 3. Beleza. Então, quando a gente faz isso aqui em fórmula, a gente tem um flúor, que ele vai ser o quê? Menos 1, certo? Porque ele vai ganhar um elétron, ou seja, ele vai ter mais elétron do que próton. E a gente vai ter o cálcio, que aí, como ele vai perder 2 elétrons, ele vai ser mais 2, correto? Só que isso aqui tem que dar 0. Então, a gente vai ter 2 flúors e 1 cálcio. Concordam? Porque aí vai ser menos 1 mais menos 1 e mais 2, que vai dar, né, 0. Então, quando a gente olha aqui, dá exatamente isso. Dá exatamente isso. Só que, observem, aqui a gente fez uma coisa que não pode, né, como uma pegadinha. Por quê? Aqui a gente tem um ametal e aqui a gente tem um metal. E a ordem sempre de escrita é metal, depois um ametal. Então o certo seria cálcio, flúor, 2. Sempre, não esqueçam. Então, primeiro passo, você vê, né, quantos elétrons precisa ganhar, né, o ametal, e quantos elétrons precisa perder o metal. E você iguala, tem que ser igual a 0 e depois escreve. Lembrando, primeiro o metal, depois o ametal. Simples assim. Esses conceitos, por exemplo, né, que ele dá, não precisa saber, ele vai dar na hora.
Mas você pensa, por exemplo, ó, sulfato de lítio. Beleza. Quando a gente olha o lítio aqui na tabela periódica, a gente vê que ele precisa fazer o quê? Ele precisa perder um elétron. Então ele vai ser mais um. Só que ele deu aqui pra gente, ó, o sulfato. O sulfato é esse aqui, menos 2. Então, para igualar, a gente precisa de mais um lítio. Então, Li, né, lítio, 2, SO4, porque é iguala. Então, sempre tem que dar igual a zero, não esqueçam. Outro ponto importante é com relação a isso aqui, ó. Quando a gente tiver uma molécula maior, tipo NO3, HCO, sempre a gente tem que colocar entre parênteses quando a gente tiver dois deles. Então veja, ó, o magnésio, ele é o quê? Ele é um metal. Por quê? Ele vai ter que perder 2 elétrons, beleza? E o NO3, ele é um exemplo do quê? De ametal. Então ele vai ganhar um elétron, é a tendência dele, beleza? Então a gente tem 2, aqui a gente tem 1, a gente precisaria de 2 desse para poder dar igual a 0. Então a gente sempre tem que colocar o parênteses quando for uma molécula maior. Agora um pouco sobre a geometria, né, molecular. O que a gente tem que fazer para poder desenhar uma molécula, especialmente quando a gente faz ligação covalente? Pensa assim, ó. Primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os átomos ligantes. Então eu vou dar um exemplo, ó. H2O, beleza? Então, como que a gente sabe os átomos ligantes? A gente tem que saber quantas ligações eles fazem. Então, ó, o hidrogênio, eu sei que ele faz quantas ligações? Uma ligação. Enquanto isso, a gente tem o oxigênio, que faz quantas ligações? A gente tem que olhar na tabela. Ele faz duas ligações. Portanto, o oxigênio faz 2 ligações. Ok. Então, qual que faz mais ligações? O oxigênio. Então, ele vai para o meio da molécula. Enquanto isso, a gente tem o H. E como ele não é o átomo central, ele é um átomo ligante. E a gente tem 2. Portanto, quando a gente olhar na tabela, ele ou vai ser linear ou ele vai ser angular, certo? E agora a gente tem que pensar, tem átomos, né, livres do átomo central? A gente tem que ver quantos elétrons a gente tem na camada de valência do oxigênio. Ah, eu sei que ó, ele está no 1, 2, 13, 14, 15, 16. Então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Beleza, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio? O hidrogênio eu sei que ele tem 1 elétron na camada de valência. Então aqui a gente vai posicionar 6 elétrons, beleza. Só que agora a gente tem que ver, ó. A gente tem 2H, correto? 2H. E aí, eles têm que fazer ligações. O oxigênio tem que fazer 2 ligações. Então, a gente posiciona os elétrons de cada um. Aqui ele faz uma ligação, aqui ele faz uma ligação. Então, veja. Tem 2 átomos ligantes. Sobra o quê? 4 elétrons do oxigênio. Então, ele vai ter que ser angular. Então, como ele é angular, a gente vai posicionar da seguinte forma, ó. Aqui o oxigênio no meio, aqui o H. E não esquece de colocar os átomos que sobraram, que são 4. Então, o que eu fiz, ó? Eu achei primeiro o número de ligações que eles precisam fazer. Achei o número de elétrons que eles possuem na camada de valência e posicionei os elétrons. Juntei e fiz aqui. Vamos para uma próxima? Vamos fazer agora o CH4. Vamos lá. O CH4, a gente possui o carbono. E o carbono faz quantas ligações? O carbono faz 1, 2, 3, 4. Ele faz 4 ligações. Beleza. O H, como a gente já viu, ele faz uma ligação. Ok. Agora vamos lá. O C, né, o carbono, ele possui o quê? 4 elétrons na camada de valência. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, como a gente já viu, ele possui 1 elétron. Beleza? Então, vamos lá, vamos posicionar. Qual que faz mais ligações? Carbono. Então, coloca o carbono no meio. Aí ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons na camada de valência. E a gente tem 4 hidrogênios, que possuem 1 elétron. Então, cada bolinha equivale a 1 elétron. Beleza. A gente fez isso. Então, aí a gente junta, fechou? Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Muito bem. Só que isso aqui é a fórmula molecular, né? Estrutural, geométrica? Não. Por quê? Porque a gente sabe que tem 4 átomos ligantes, não sobra nenhum elétron, portanto, ele vai ser um tetraédrico. E como que a gente desenha um tetraédrico? A gente coloca o átomo principal no cima, no meio. A gente coloca um hidrogênio em cima, nesse caso. A gente puxa outro hidrogênio. E aí a gente faz isso aqui, ó. Presta atenção.
Por quê, João? Porque ele tem uma forma que é tipo esse aqui, ó. Certo? Então, quando a gente faz esses risquinhos, a gente indica que esse aqui tá na frente, esse aqui tá atrás, certo? Então, por que esse aqui tá certo? Porque é um tetraédrico. E aqui a gente tem 4 ligantes e não sobra nada de elétrons. Por quê? Esse aqui tem 4. Cada um tem 1, então ele usou os 4. Então, esse aqui a gente tem um tetraédrico. Então, é assim que a gente faz. Você acha o átomo principal através de quantas ligações ele faz. Você vê se ele possui átomos ao redor, né, que sobram quando ele faz a ligação. E assim você acha o tipo, se ele é linear, angular, trigonal plana, piramidal ou tetraédrica.